Voltamos do nosso intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Salles, falando sobre um assunto interessante. No bloco anterior falamos um pouquinho ali como funciona a relação do Poder Judiciário com os outros poderes da República. Como que é essa questão na prática, que é um assunto bem interessante e complexo. E nós vamos agora também falar sobre um outro assunto que talvez não seja tão complexo, talvez de fácil entendimento, mas tão importante quanto a questão da separação dos poderes, que é sobre o que é uma Constituição. Parece algo também simples, né? A Constituição é aquele livrinho, né? que às vezes alguns órgãos públicos até entregam gratuitamente, mas não. A Constituição é muito mais do que isso. E eu queria que o senhor comentasse qual a importância da Constituição para a vida do cidadão, dele conhecer seus direitos, deveres. Sim, bom, a gente fala tanto em Constituição, né? Às vezes algumas pessoas que não são da área jurídica ficam pensando, mas o que é isso? É uma lei? O que significa a Constituição? E é importante que a gente saiba do que ela trata, do que é importante para a nossa vida prática que está na Constituição. A Constituição é uma lei, mas não é uma lei comum, não é uma lei como qualquer outra. A gente sabe que as leis prescrevem mandamentos, restrições, faculdades. Por exemplo, existe lei que diz que os idosos, as gestantes, quem tem filho pequeno, pode ter um atendimento preferencial, né, no serviço público. Então, quando você vai numa agência bancária, tem a fila para preferencial e a fila para quem não faz parte do grupo preferencial. Isso é uma lei que estabelece. E a Constituição é uma lei que tem algumas singularidades. São várias características quando a gente leciona, a gente fala, mas o principal aqui para a nossa audiência é mostrar que a Constituição ela vai fundamentar a validade de todas as leis, ela vai conferir coerência e unidade para o ordenamento jurídico. Então eu gosto sempre de citar exemplos, né? O exemplo é a grande arma do professor, também vou me utilizar desse instrumento aqui. Se você vai pagar o seu imposto de renda e aí há um despacho, hoje em dia é tudo eletrônico, antes era lá na Receita Federal, o delegado da Receita Federal dava um despacho, né? Escrevia lá na caneta que você deveria apresentar algum comprovante de uma despesa médica que está tendo alguma divergência lá na malha fina, lá no imposto de renda. E aí você se perguntava, mas por que eu tenho que cumprir esse despacho do delegado da Receita Federal? E aí, se você se perguntar por quê, é porque existe uma portaria, que é um documento, baixado pelo chefe da Receita Federal, sei lá, pelo superintendente da Receita Federal. E aí você vai se perguntar, mas por que essa portaria fundamenta a atuação do delegado da Receita Federal? Mas por que eu tenho que respeitar essa portaria? Porque existe um decreto editado pelo presidente da República, no âmbito federal, ou por um ministro de Estado, referendado, que vai permitir com que haja atuação dos servidores da Receita Federal. E por que eu tenho que respeitar o decreto? Porque existe uma lei que diz que todo mundo tem que pagar o imposto de renda, tirando a faixa de isenção e tal, e que a União tem competência para estabelecer e majorar o imposto de renda. E por que eu tenho que respeitar essa lei? Aí a gente chega na Constituição, porque existe uma lei superior, existe a Constituição que diz que a União irá instituir o imposto de renda por lei. Então, todos os atos jurídicos, desde a sentença do juiz, desde o ato administrativo do governador, desde a lei editada pelos senadores, pelos deputados, tudo isso tem que respeitar, ao fim e ao cabo, essa lei superior, que é a Constituição Federal. E ela, claro, não pode ter 1 milhão de artigos, ela tem que ter poucos artigos. Né? Como uma própria lei não pode ser muito grande, tem que ter um decreto que regulamenta a lei. A Constituição, então, vai ter os principais artigos, vai ter aquelas pautas que vão trazer diretrizes maiores. Para quê? Para a organização do Estado. Então, o que compete à União, o que compete ao Distrito Federal, o que compete ao Estado de Goiás, São Paulo, os municípios. Ela vai trazer a organização dos poderes, o que o Legislativo faz, o que o Judiciário faz, o que o Executivo, o Ministério Público. Ela vai trazer direitos e garantias que de tão importantes, tão básicos, são chamados de fundamentais. Direitos fundamentais como a vida, a liberdade, a igualdade, a inviolabilidade do seu domicílio. Ninguém pode entrar na sua casa
se você não autorizar, salvo em situações excepcionais, flagrante, delito, quando um juiz autoriza durante o dia. Então a Constituição é repleta de direitos. E esses direitos acabam sendo solapados, acabam sendo desrespeitados, e a própria Constituição traz os instrumentos que protegem esses direitos e que concretizam os direitos e que sanam alguma irregularidade, alguma ilegalidade em face desses direitos, que são chamados, inclusive um nome bem interessante, remédios constitucionais. Remédios porque eles vão curar uma ilegalidade, um abuso em face de um direito. Então vou dar um exemplo simples. Se a pessoa tem a sua liberdade de locomoção restringida, eu não posso me movimentar da minha casa, para o meu trabalho, por alguma atitude ilegal, sim, existe um instrumento na Constituição, que é o habeas corpus, que é inclusive um instrumento que pode ser assinado por qualquer pessoa, não precisa ser advogado, né? A doutora Gabriela é advogada, não precisa da doutora Gabriela para impetrar, que é o termo técnico, um habeas corpus. Quando eu entrei no judiciário em 2017, tinha habeas corpus feito pelo próprio preso, com um caderno, folha de caderno, ou, esse eu nunca recebi, mas tinha tecido do lençol, que ele dorme, nossa, tira, ela rasga, escrevia, fazia quase que um apelo para o juiz, para analisar a sua situação, que ele achava que estava preso há mais tempo do que na sentença. E aí eu peguei de folha de papel, hoje em dia não tem mais porque é tudo eletrônico. Mas aí a gente tinha aquele cuidado de mandar para a Defensoria Pública, para a Defensoria Pública redigir melhor, até para ter mais chances do direito do cidadão ser concretizado. Então, é importante que a população conheça seus direitos. E é preciso que ela compreenda pelo menos o que está na Constituição. É a principal lei que regulamenta a nossa vida, a nossa coexistência. E tem muita gente que nunca abriu a Constituição. Como você bem falou, é um caderninho com a bandeira do Brasil, que às vezes você pega de graça lá no Senado Federal, compra na internet, pega de graça. Mas as pessoas muitas vezes nunca pararam para ver o que tem ali. Isso é algo que deveria ser concretizado de uma maneira mais ampla. Exato, doutor. Eu acho que é importante o cidadão entender como funciona aquilo. Muitas pessoas desconhecem isso. Por exemplo, essa questão lá do habeas corpus. Muitas pessoas não sabem. Acham que você precisa de um advogado e, lógico, se tiver, melhor. Se tiver a defensoria pública ali. Mas existem várias outras questões. Por exemplo, juizado especial é isento de custas honorários e também dispensa a presença de um advogado. Muitas pessoas não sabem disso, então tem muitas questões que são até curiosidades, né, digamos assim, que as pessoas não sabem e que com certeza, quando você se depara com uma situação que vai contra o seu direito, é interessante você ter esse conhecimento, até mesmo para se resguardar, até mesmo para se precaver e utilizar daquele instrumento ali, como o senhor bem disse, né? No caso, um exemplo do remédio constitucional, que é o habeas corpus. Doutor, nós chegamos aqui ao final desse programa. Queria que, se tiver alguma consideração final para fazer, fique à vontade. Se tiver falar algo para a população do Distrito Federal, também fique à vontade. Eu só tenho a agradecer esse convite, foi muito bacana, passou tão rápido, né? A gente estava até falando no intervalo aqui, mas já acabou esse bloco. Eu acho que, né, eu sou apaixonado pelo direito constitucional, administrativo também, mas também pelo direito constitucional. Eu acho que as pessoas têm que ler a Constituição. Eu acredito que na minha opinião, deveria ser uma disciplina obrigatória para os jovens, que eles tivessem o conhecimento do direito constitucional. Claro, não vai entrar nas coisas mais profundas, mas pelo menos o básico da Constituição, para que você saiba quais são os direitos básicos. Né? É difícil conhecer todas as leis, tem mais de 14 mil leis ordinárias, fora outras leis complementares, medidas provisórias, mas pelo menos o básico eu acho que deveria ser ensinado para os jovens nas escolas. A educação é muito importante e foi muito bom poder falar disso aqui um pouquinho. E só tenho a agradecer, espero que a audiência tenha gostado. Doutora Gabriela, muito obrigado. Obrigado mesmo, só tenho a agradecer. Eu que agradeço. Quero dizer que é uma honra receber o senhor aqui. Volte mais vezes. Quando quiser, que a TV União seja a sua nova casa agora. Chama não que eu volto. Pode voltar, vai ser um imenso prazer. Foi muito bom conhecer sobre os seus livros, sobretudo realmente gratificante, muita gratidão.
Eu quero agradecer também aos telespectadores da TV União, muito obrigada, dizer que nós estamos voltando na próxima segunda-feira às 22h30. Aguardamos você, um abraço e até a semana que vem.